Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Gustavo Toigo, do PDT. Vamos tratar de um projeto do vereador que já tramita pelas comissões da Casa, visando a regulamentar a prática de concursos públicos promovidos pelo município e pela Câmara de Vereadores. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo novamente. Tudo bem, Fábio. É um prazer estar retornando aqui no De Frente com a Lei, um programa importante do Poder Legislativo, levando até a comunidade as nossas ações, os projetos, e este é um projeto que nós protocolamos na Casa há poucas semanas, que visa estabelecer um regramento, regras muito claras para a realização dos concursos públicos no âmbito do município de Caxias do Sul. E aí, quando falamos no âmbito do município, são regras que as empresas que vão vencer as licitações normalmente para fazerem os editais, né, para efetuar o certame do concurso, precisam observar. Nós temos presenciado inúmeras reclamações, e isso vem na questão do país já. Muitas irregularidades que ocorrem, discrepâncias, diferenças. Então nós queremos justamente regrar isso no âmbito da administração direta, da indireta, suas autarquias, inclusive concursos que vão ser realizados no âmbito do Poder Legislativo, da Câmara de Vereadores. Então é um regramento que vai conter ali regras e diretrizes que vão balizar, né, os concursos, como os editais de abertura, a questão da inscrição, como será, por exemplo, o ingresso daquela pessoa portadora, a pessoa com deficiência, né, as questões dos recursos, dos candidatos aprovados, os critérios de avaliação, a localização dos locais de prova. Então eu acho que é uma legislação bem avançada. Nós cuidamos inclusive a questão legal e jurídica, constitucional, e nós temos decisões, Fábio, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que diz que como essa é uma etapa preparatória da pessoa antes de ingressar no serviço público, que a Câmara, nós, os legisladores, temos sim competência para ingressar com o projeto. Quando eu frisei, vereador, a questão de ser para a Câmara e para a Prefeitura, e o senhor também reiterou, é para que as pessoas entendam que esse projeto, se virar lei, sendo aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito, ele não pode abranger todos os concursos que aconteçam em Caxias, ele pode abranger os pleitos que digam respeito ao poder público local. Por isso, então, a Prefeitura e a Câmara. Vamos supor, acontece um concurso da Receita Federal em Caxias, essa lei não vai poder disciplinar nesse sentido, porque aí extrapola a competência do município e do vereador. Eu estava lendo, inclusive, se eu não estou enganado, no seu texto o senhor prevê pelo menos 90 dias entre a publicação do edital e a realização da prova. Pelo menos isso, porque muitas vezes há reclamações nesse sentido, entre a publicação do edital, digamos assim, a publicização do concurso e a realização da prova. Muitos reclamam que tem pouco tempo para estudar. É nessa linha, vereador. Justamente isso, essas regras claras, né, Fábio, para aplicação nos concursos do município aqui, tendo em vista que aportou, e a gente percebe pelas notícias, muitos problemas, né, o que a gente pretende é também que as pessoas que se preparam, né, que estudam, que se capacitam, os chamados concurseiros, também tenham, né, um tratamento mais justo e igualitário. Né? Não seria justo uma pessoa, por exemplo, se aperfeiçoar 2, 3, 4, 5 anos, gastar com recursos e depois, por exemplo, vir um edital mal feito. Um edital sem critérios adequados, né? Então eu acho que nós estamos justamente isso. O Caxias do Sul está dando um exemplo em termos de legislação, porque, por exemplo, você citou o prazo, muitas vezes exíguo, entre a inscrição e a realização de provas. Nós vamos disciplinar isso. Nós vamos ter um prazo mínimo de 90 dias, né, que será justamente entre a publicação do edital do concurso, né, e a data da prova. Então é um período interessante. Nós temos presenciado questões de discriminação com relação à idade, sexo, estado civil, principalmente de hoje pessoas idosas que não podem mais participar. Isso não é uma questão que cabe no dia de hoje. O idoso, por exemplo, o aposentado, com toda a experiência que adquiriu ao longo do tempo, pode vir ainda dar uma contribuição muito forte ao poder público, né? A realização de concursos sem que nenhum candidato seja nomeado. Essa é uma outra questão. As taxas, muitas vezes, que são cobradas de forma exorbitante, né, que a pessoa, inclusive, não tem acesso nem, né, a fazer a inscrição, quanto mais se preparar. Então, isso está previsto. Hoje, Fábio, nós vamos estipular nesse nosso projeto que
a inscrição não ultrapasse 3% do valor do subsídio, do salário que ele vai receber. Por exemplo, temos concurso para professor. O subsídio do professor será R$ 2.000 a 3%, o município não poderá cobrar mais que 60% para a inscrição. Do que R$60? Do que R$60. Quer dizer, R$60. Então, é uma regra específica que as empresas que virão aqui e se habilitarem para fazer vão ter que cumprir, né? Nós temos aí presenciado no país, inclusive, violação de lacre dos envelopes das provas, vendas de gabarito. E são coisas que não podem acontecer, né? Questões objetivas com mais ou nenhuma alternativa correta, né? O prazo muito enxuto, muito pequeno para os recursos. Então são coisas que nós precisamos nos debruçar, o parlamento precisa estar atento e por isso que a ajuda dos vereadores, da própria comunidade que pode acessar o site, nos dar, né, as pessoas, os que são os concurseiros que se preparam e lidam diretamente com isso, podem trazer as sugestões. A gente quer aprimorar, é um projeto extenso, porque nem poderia ser um projeto muito simples, é um projeto extenso que lida com todas as etapas do concurso, da realização da prova, quem poderá fazer a prova, como é que serão os prazos, os recursos, as pessoas com deficiência, né, a ocupação dos cargos. Ele é um projeto complexo que nós vamos precisar realmente discuti-lo com bastante exaustão, mas de extrema importância. Por quê, Fábio? Porque ele vai dar segurança jurídica ao processo. E hoje a gente sabe que a realização de um concurso público ele é muito importante porque visa, né, em última análise, na teoria é assim pelo menos, selecionar os mais capacitados para exercer a função pública. Então, por isso que se ele é um certame, se ele é um processo que visa selecionar os mais preparados, né, as pessoas mais capacitadas, nós precisamos dar segurança jurídica ao processo, que é o que estabelece o nosso projeto de lei. Eu confesso ao senhor que fiz muito concurso público nos últimos anos, aí depois acabei assumindo na Câmara de Vereadores, parei um pouco, mas fiz muito concurso público e a maior dificuldade que eu notava era a divulgação, que muitas vezes o edital sai, mas não há divulgação por e-mail, pela internet, por jornal, se valer dos mais diversos meios possíveis. O tempo de preparação, que aí o senhor corrige na questão dos 90 dias, mas também indicações bibliográficas. Muitas vezes são colocados os cargos do certame, mas não se deixa claro o conteúdo. Só colocam os assuntos e não indicam bibliografia. Isso também é uma questão que prejudica o candidato. Eu acho que o senhor abre um debate interessantíssimo, porque eu senti essa dificuldade. Só que com o decorrer dos processos, o candidato pode organizar uma bibliografia mais ou menos genérica e depois vai acompanhando. Quando envolve órgãos públicos, por exemplo, como prefeituras, câmaras, governo do estado, assembleias, aí existem leis específicas, então o candidato precisa recorrer a essa legislação. Então também é sempre um desafio para o candidato ir se aprimorando nessa preparação. Eu acho assim, né, Fábio, que esse projeto de lei, na verdade, ele tem um duplo benefício. Ele vai beneficiar tanto a administração pública, que vai selecionar bons candidatos, né, e vai dar segurança jurídica ao concurseiro, né? Então eu vejo que o objetivo central desse projeto é justamente dar um regramento efetivo ao município na realização dos concursos públicos. E nós fomos buscar, inclusive, porque o projeto muitas vezes não nasce do nada, ele não brota, né, num vaso de flor. Nós vamos buscar, inclusive, uma ideia do Senado Federal, né? E o Senado Federal, na verdade, é onde as grandes discussões acontecem, com respaldo na Constituição, então nós buscamos isso. O que a gente precisa deixar claro, Fábio, é que esse projeto não significa um demérito para as empresas que vêm atuando em Caxias, um demérito até mesmo para a administração pública, longe disso. O que a gente quer, né, é justamente ir ao encontro do interesse público que permeia as atividades públicas do nosso município, dando regras mais transparentes, regras claras, né, e segurança. Então, algumas propostas, Fábio, que a gente tem além dessa dos 90 dias entre a publicação do edital e a realização das provas, por exemplo, vai ter um período mínimo de 30 dias para inscrição a partir da publicação do edital. E uma situação importante que nós também colocamos é a questão daquele doador regular de sangue, aquela pessoa que se dispõe a fazer esse ato de cidadania, né, a doar sangue e medula, poderá, inclusive, ser isento da taxa. Requerer a isenção da taxa. Requerer a isenção da taxa.
Então, eu acho que é uma medida importante, né? Inclusive, uma das reclamações que a gente tem sentido é que a pessoa, ao se retirar do local das provas, não pode levar o caderno de questões. Então, nós estamos colocando também que ele vai poder retirar o caderno das questões, chegar em casa, visualizar, fazer todo um levantamento, porque se ele quiser ingressar com recurso, como é que faz? É que o caderno de questões existe um tempo também, até para evitar aqueles problemas como, por exemplo, de fraudes, em que a pessoa sai rapidamente da prova com o caderno e começa a comunicar a outros como é que viu determinada questão, o resultado. Então eu lembro que sempre havia uma situação assim, a prova começava, passados, digamos assim, 2 horas pelo menos, o candidato poderia então sair com o caderno de provas. Se ficassem, por exemplo, os 3 últimos candidatos só poderiam sair juntos. Existia uma série de critérios, mas sim, alguns concursos, independentemente do tempo transcorrido, não permitia levar o caderno consigo. Não era tão frequente isso, mas alguns concursos eu lembro que exigiam nesse sentido. Mas ampliando um pouco o leque, vereador, o senhor citou fraudes e problemas graves que têm acontecido por aí afora com o concurso. Eu lembro que tem sido muito recorrente ao longo dos anos a questão do Enem, que é o exame nacional que tenta verificar a qualificação dos alunos no ensino médio para então abrir possibilidade de vagas já no ensino superior. Esse ano não tivemos tantos problemas quanto anos anteriores, mas a presidente Dilma Rousseff chegou a lançar mão, por exemplo, do Exército, inclusive, para salvaguardar alguns momentos de levar as provas. Então, houve um aparato de segurança fortíssimo e um prejuízo muito grande também, porque muitos candidatos não foram fazer a prova. Essa é uma situação, né, Fábio, que a gente também nos motivou um pouco a ingressar com esse projeto de lei, né, criando essas regras claras hoje para a realização dos concursos. E a gente lastima, né, porque o país tem avançado na questão da avaliação, né, de como é que vai a educação, como é que estão os alunos, os professores. Nós temos diversas metodologias hoje no país. E também o que nos motivou a ingressar com esse projeto também é que nós temos muitas regras hoje esparsas, né, que precisam ser condensadas. E também o que acontece hoje? Muitos certames, a gente tem presenciado em muitos deles as guerras jurídicas, judiciais, as guerras de liminares. Então, isso constrange inclusive o administrador público, né, que quer qualificar o pessoal e que quer trazer mais gente com conhecimento para trabalhar no serviço público. Mas por falar na educação, Fábio, eu vejo assim que o Enem é um instrumento importante, né, que é essa avaliação do ensino médio, né, Exame Nacional do Ensino Médio para ingresso, inclusive, no ensino superior, é uma das modalidades, né, da prova do Enem, mas eu entendo que hoje são 3 situações que o nosso país precisa se debruçar com mais afinco, inclusive num projeto de médio e longo prazo. É justamente aquele investimento hoje massivo e maciço no ensino fundamental. Nós precisamos dar todas as condições lá na base para que os nossos alunos hoje, né, tenham uma formação forte, uma formação estruturada, de preferência com ensino integral. Nós calcarmos e incentivarmos uma formação mais criteriosa do nosso magistério, dos nossos professores. A questão da segurança pública hoje. Estamos convivendo hoje com a interdição da penitenciária industrial de Caxias do Sul pela superlotação, né? Enquanto que uma ala, né, do presídio regional do Apanhador está interditada. Então, a questão da segurança, Fábio, ela precisa dar uma atenção em 3 aspectos. E nela, o governo federal, a União hoje, ela tem extrema importância. Primeiro é a legislação penal e criminal, que é de 1940. Ela precisa ser revista hoje porque ela conflita com a Constituição em muitos aspectos. A outra situação são das forças policiais. Nós precisamos ter aí a polícia bem equipada, bem preparada, fazendo um serviço, né, de inteligência, mas muitas vezes percebendo a frustração, inclusive, de alguns policiais, porque precisam fazer retrabalhos. A pessoa entra hoje num crime, 10 dias depois recebe uma liberdade provisória, porque ainda não tem a condenação no crime anterior, então gera aquela sensação de impunidade. E a outra questão é essa que nós estamos presenciando, que é o falecimento, que é o nosso sistema prisional degradante. Prisões sem as mínimas condições hoje do apenado buscar cumprir a sua pena em primeiro lugar, mas também buscar a sua ressocialização, né? A gente não percebe isso e
precisamos, né, levar isso à comunidade que hoje uma penitenciária, um presídio, não é as edificações com uma grande dificuldade, frente, por exemplo, a um estabelecimento hospitalar, um estabelecimento de ensino, né, uma usina. Não tem muita dificuldade, só que nós precisamos ter vagas prisionais decentes para que lá no interior a criminalidade ainda não seja mais fomentada e a sociedade pague por isso. E a questão da saúde que a gente está percebendo, né, com diversos programas que ela precisa, inclusive, ser ampliada. Vereador, na questão da segurança, tivemos recentemente uma reunião da Comissão de Agricultura aqui na Câmara, que tratou especificamente da segurança pública no interior, na área rural do município. Mas teve um dado muito interessante, o comandante do CRPO Serra, o Tenente Coronel Leonel Bueno, aqui da Polícia Ostensiva da Serra, trouxe um dado que em todo ano são presas em torno de 3 mil pessoas, e dessas 3 mil, em casos que envolvam furtos, nem 5% ficam presos, exatamente por essas brechas jurídicas. Eu lembro que acompanhava agora na imprensa um comentário de um advogado criminalista que fez um levantamento de que os investimentos em segurança pública têm aumentado substantivamente, mas, de novo, problemas legais, problemas burocráticos impedem, por exemplo, maior agilidade nesse processo de prender, de manter preso, pelo menos, porque vira um deboche. O mesmo bandido, a imprensa muitas vezes se dá o trabalho de fazer esse balanço, sujeito preso 30, 40 vezes por furtos menores, como roubo de carteira, mas enfim, que é grave. Imagina um sujeito que é especialista em roubar carteiras e ele fica preso por algumas horas e sai. Então é complicado, inclusive, tanto por parte da Polícia Civil e da Brigada Militar, há uma reclamação disso, de uma orientação maior, uma política macro do ponto de vista nacional voltada à segurança pública, assim como se teve recentemente na questão da mobilidade urbana, por exemplo. Hoje nós temos basicamente, né, quem atua mais na linha de frente hoje, que são as nossas polícias civis, Brigada Militar e a Federal. A Federal para crimes, né, com atuação em todo o país, na área previdenciária, na área do tráfico internacional de drogas, de entorpecentes. Nós temos a Polícia Civil hoje encarregada, né, da elaboração do inquérito policial, de levantar a autoria do delito e qual foi o crime praticado, né, e a Brigada Militar, que é aquela primeira que faz o policiamento ostensivo, a prevenção do crime. Essas pessoas realmente são técnicos, são agentes policiais especializados, com capacidade para debelar ações criminosas, mas que também têm uma legislação a cumprir, um código penal, um código de processo penal. O que nós precisamos em última análise, Fábio? Nós precisamos enxugar um pouco esse sistema. Nós precisamos dar mais agilidade para que o processo ele seja mais rápido e mais célere, para que a punição se estabeleça ao crime cometido e para que essa pessoa não retorne, né, à sociedade para reincidir novamente. Então nós precisamos enxugar a legislação e modernizar. Nós não podemos mais conviver com uma lei de 1940, que é o Código Penal, e 41, que é o Código de Processo Penal, né? Com relação à insegurança no interior do município, Fábio, nós percebemos hoje que Caxias do Sul, se eu não me engano, é a segunda cidade em extensão territorial no município. Acho que só perde por o Alegrete. É muito grande a extensão territorial, todos os nossos distritos, muitos ficam longe da sede. Então, o que eu proponho, o que eu propus? Que nós precisamos, através de um planejamento em segurança pública, juntamente com o Estado, e a gente tem feito essa parceria na questão do policiamento comunitário, que tem dado certo, encontrar locais estratégicos, por exemplo, em um dado distrito que possa abranger uma grande comunidade, para que a polícia lá se estabeleça um módulo policial, não precisa ser um batalhão, mas um módulo policial com policiais, viaturas e rádio, para que eles possam chegar num menor espaço de tempo para dar combate à ocorrência que está em andamento. Porque se eles precisarem se deslocar da sede do município até o interior, são 40, 50 minutos, quando vai bem. Entende? Então, ao contrário que se nós tivermos 2 ou 3, né, módulos policiais ou núcleos de policiamento comunitários lá localizados de forma estratégica no interior do município, isso nós vamos dar mais segurança àquela comunidade, vamos conseguir chegar antes para combater a ação delituosa e quem sabe aí inclusive inibir, fazendo com que o assaltante, o criminoso se desloque até o interior
para efetuar a sua ação criminosa. Então, nós precisamos atender o nosso interior com bases policiais. Porque estrategicamente parece que a Brigada Militar está indo muito mais na linha do policiamento comunitário. Nessa mesma reunião, conduzida pelo vereador Raimundo Bampi, que preside a Comissão de Agricultura, o Major Ribas trouxe à tona que, na verdade, no momento eles não conseguem dispor de uma estrutura para fazer postos policiais em diversos lugares, fazer toda uma estrutura, mas o policiamento comunitário parece que tem sido a alternativa que, pelo menos, ficou mais claro nesse sentido, sobretudo pela manifestação do Major Ribas, que comanda o 12º Batalhão de Polícia Militar. Agora, por exemplo, serão mais 3 núcleos em Vila Cristina, Desvio Rio e Cianarrec, pegando essas regiões um pouco mais afastadas. E Caxias do Sul, ano que vem, já estará investindo mais de R$500 mil por ano nesse projeto, 500 milhões, né, de reais por ano nesse módulo do policiamento comunitário. Né? Não, R$500 mil. 500 mil reais, desculpa. Eu acho que o município ele foi parceiro na questão, inclusive, do pagamento dos aluguéis de moradias, formas, né? O Estado colocando aí as viaturas, coletes, né? Botando... Né? Eu acho que tudo que vem para reforçar a segurança, ele vem bem. Agora, se nós não tratarmos, Fábio, de vez por todas, e isso quando eu digo, lá nós temos um Congresso Nacional que deve e está, inclusive, fazendo essas mudanças legislativas, né, para nós termos uma legislação eficiente, uma legislação que seja enxuta, mas que também ela facilite quem? O trabalho do policial, do Ministério Público, mas principalmente do Poder Judiciário, que é aquele que dá a sentença final para o cumprimento da pena. Muitas vezes o juiz também se sente engessado, né? Chega lá o inquérito policial, o promotor faz a denúncia, mas tem um dispositivo na lei, né? Uma lei esparsa, uma lei que foi aprovada de forma aleatória, que permite que, né, se dê uma liberdade por X e X motivos. Não, nós precisamos realmente enxugar isso para fazer com que a pessoa que cometeu o delito, ela saiba, tenha a consciência de que ela vai realmente haver a punição e o cumprimento da pena. Essa é a principal situação que precisa estar na mentalidade hoje daquele que vai cometer o delito. Ele tem que saber que cometer o crime vai ter apenamento, vai ter prisão, vai ter o encarceramento. E aquela questão que nós todos, né, desejamos e estamos sempre correndo atrás, que é a questão prisional. Nós não podemos mais conviver com um sistema falido, jurássico, que hoje se encontra no nosso sistema penitenciário. Temos aí um grande secretário de segurança, né, o Ayrton Michels, que foi diretor do departamento penitenciário, né, o secretário estadual, trabalhou em nível nacional, sabe onde, né, estão as carências, mas se nós tivermos leis boas, polícia bem preparada, mas tivermos um sistema penitenciário falido, alguma coisa vai dar errado. Então, é uma engrenagem. As 3 precisam estar juntas. Polícia preparada e bem paga. Nós precisamos de leis modernas que realmente não façam com que o criminoso escape das barras da justiça. E o sistema penitenciário também, que faça, né, a sua ressocialização, mas principalmente que aquele que cometeu o delito cumpra a sua pena. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito interessante, sobretudo, tratamos não só do seu projeto que diz respeito a regulamentar a questão dos concursos públicos, nós conseguimos aqui dar uma transitada pelas políticas públicas de um modo geral. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para tocar num ponto que nós não temos abordado até aqui, fizesse as suas considerações. Fábio, eu agradeço a você e a toda a tua equipe, né, da TV Câmara. O De Frente com a Lei tem se demonstrado um programa muito bom, levando à nossa comunidade, né, o conhecimento das ações, dos projetos, enfim, das audiências, do trabalho das comissões. E o recado final que eu deixo é justamente isso. Esse projeto nosso que visa balizar e regulamentar, né, os concursos públicos em Caxias do Sul, que ele está aberto à participação da nossa comunidade. Nós sabemos que tem muitos jovens, tem muitas pessoas que se preparam para os concursos, sabem do que a gente está falando e nada melhor que eles também, através da internet, através da nossa imprensa, ou através, inclusive, de uma visita presencial à casa, nos tragam sugestões para melhorar esse projeto, fazendo com que ele aconteça para o melhor da administração e daqueles que forem efetuar os concursos no âmbito do município. Te agradeço. E até poderia ser pauta, eventualmente, uma reunião da Comissão de Educação, trazer Eu acho que público sim. Aí, promover ampliar um debate. o debate.
Fica a sugestão, então, vereador. Mais uma vez, muito obrigado. Conversamos, então, com o vereador Gustavo Toigo, do PDT. Obrigado pela audiência, continue acompanhando o nosso canal 16 e até o nosso próximo encontro.